Olá e bem-vindos ao Expansão Astronauta. Há um tempo que a NASA e a DARPA têm trabalhado em um novo projeto promissor de propulsão nuclear térmica chamado Draco. Um demonstrador deve ser desenvolvido dentro de 2 ou 3 anos para ser testado em órbita. A NASA já estava trabalhando na propulsão termonuclear na década de 1960. No entanto, esses foram esforços que até agora não tiveram sucesso proeminente. Apesar de muitas promessas, a propulsão termonuclear é acompanhada por um imenso desafio técnico e um risco considerável em caso de incidentes durante os lançamentos. Mas a ciência não para. E se a ideia renasce hoje, é porque um processo significativo foi feito nas últimas 2 décadas na engenharia de materiais e métodos de fabricação. E isso é acompanhado por maior segurança em certos foguetes. O Falcon 9 se tornou um dos lançadores mais confiáveis da história. Então, hoje podemos, razoavelmente, esperar explorar a propulsão nuclear no espaço sem correr grandes riscos durante o lançamento. No entanto, a energia nuclear tem outros usos além da propulsão no espaço. Também pode ser usada para produzir eletricidade em certos satélites ou sondas que se aprofundam no sistema solar. E, é claro, bases habitadas em outros mundos. Neste nível, não somente a NASA, mas também a Rússia e a China estão empreendendo desenvolvimentos significativos. As bases que estão planejadas na superfície da Lua terão, portanto, uma boa chance de serem alimentadas por pequenos reatores nucleares. Então, vamos ver hoje como isso deverá acontecer. Usar um reator nuclear como uma fonte de energia no espaço não é, evidentemente, uma ideia nova. Na verdade, isso foi até mesmo posto em prática durante a Guerra Fria, por uma série de satélites espiões soviéticos. A utilização de energia nuclear, no entanto, gera riscos que podem ser consideráveis. Um dos satélites nucleares soviéticos, Cosmos 954, alcançou a reentrada atmosférica acima do Canadá em 1978. Dispersando materiais radioativos por mais de 100 mil quilômetros quadrados. Satélites nucleares em órbita ao redor da Terra, portanto, trazem muitos riscos desnecessários com pouco ganho. Com tanta luz solar disponível, uma forma simples permanece usar painéis solares para alimentar nossos satélites. Por outro lado, quando nos colocamos na superfície da Lua, a equação muda. Nosso satélite gira muito lentamente sobre si mesmo. Segue um ciclo dia e noite muito longo, com dias de 14 dias terrestres seguidos por um período de 2 semanas de escuridão completa. Quando desejamos instalar operações sustentáveis em nosso satélite, os painéis solares tornam-se, portanto, uma opção muito menos atrativa. E levar toneladas e toneladas de baterias para serem usadas durante a noite lunar não resolve bem a questão. O custo financeiro seria enorme. No momento em que o mundo inteiro está de olhos voltados para a Lua, com o objetivo de enviar seres humanos de volta para lá e implantar bases humanas semi-permanentes, a questão da energia assume um lugar central. Como passar um mês na Lua se haverá energia apenas por 14 dias? É nesse cenário que a energia nuclear surge como uma solução óbvia. Um reator de energia nuclear baseado na Lua não tem chance de fazer uma reentrada atmosférica. Uma vez lançado, não representa mais um risco para a Terra. Os benefícios que traz são imensos em comparação com alternativas de painéis solares. Esses 2 fatores parecem tornar os reatores nucleares lunares quase inevitáveis no futuro relativamente próximo. É neste cenário que a NASA começou a trabalhar no programa Kilopole em 2015. 3 anos depois, um protótipo denominado Krusty foi implantado e testado em solo. Ele reúne as tecnologias-chave que deverão tornar possível a criação de um mini reator nuclear para a Lua possível.
Krusty é um reator muito pequeno de apenas 134 kg. Tem pouco menos de 2 metros de altura e contém 28 kg de urânio-235. Os projetistas insistem em sua extrema simplicidade, o que lhes permitiu validar o experimento em menos de 3 anos com um orçamento de 20 milhões de dólares. O núcleo do reator é sólido e inteiro, portanto, não há barra de combustível para manusear. Em todo o reator há apenas uma parte móvel, uma barra de carboneto que é usada para controlar a reação no reator. O carboneto de boro tem a capacidade de absorver nêutrons, o que pode diminuir sua energia. Ao introduzir barras de carboneto no núcleo do reator, você pode controlar a taxa de ocorrência nuclear, retardando assim a ocorrência em cadeia. Então, empurrando a barra de carboneto para o fundo do reator, ela serve como um absorvedor de nêutrons e interrompe o processo. Se por outro lado for extraída do núcleo, deixa a reação em cadeia se expressar com força total. A potência térmica do sistema é fraca e é isso que o faz ser forte. Quase não há necessidade de manutenção. Os materiais sofrem pouquíssimo desgaste. Passando a fase de inicialização, o Krusty poderia ser operado por 10 anos ininterruptos sem nenhum cuidado direto. Este pequeno reator pode produzir uma potência térmica de 5 kW. Claro que é sua produção elétrica que interessa a NASA. Para isso, o reator será integrado a um sistema mais complexo. Inclui trocadores de calor, um sistema de conversão elétrica e radiadores. Há 8 deles. Eles estão integrados em sua base no bloco de urânio e são projetados em uma liga complexa capaz de suportar altas temperaturas. Suas paredes são de 0,9 mm e são preenchidos com sódio líquido para melhorar sua condutividade térmica. Sua função é transportar o calor do núcleo do reator aos motores de direção, que podem convertê-los em eletricidade. Cada tubo de calor leva a um motor de direção independente. Desta forma, o circuito de produção de eletricidade é redundante e pode operar mesmo no caso de danos a vários tubos de calor ou motores de direção. Seria necessário que pelo menos 3 pares de tubos de calor adjacentes fossem danificados para reduzir a potência elétrica total do reator em 50%. Em operação de testes, o Krusty conseguiu produzir uma potência elétrica de 1 kW. É pouco, mas o suficiente para manter funcionando muitos equipamentos, e deve ser comparada com possíveis alternativas no espaço. A única maneira atualmente de explorar a energia nuclear no espaço profundo depende de RTGs, gerador termoelétrico de radioisótopos. É um dispositivo que gera eletricidade a partir do calor produzido pela decadência radioativa de isótopos radioativos, como o plutônio-238. O problema é que esses sistemas de plutônio-238, apesar de sua confiabilidade e longevidade, são pouco potentes. Não são reatores propriamente falando e oferecem potência muito mais baixas, da ordem de 1 a 2 centenas de watts. Por exemplo, o rover Perseverance da NASA, que chegou a Marte em 2021, é alimentado por um RTG com uma capacidade de produção de cerca de 110 watts. Em comparação, uma fonte igualmente confiável, capaz de produzir 1 kW, é o sonho de qualquer projetista de carga útil. Com o Krusty, 20% do calor é convertido em energia elétrica e, portanto, é necessário evacuar o resto do calor. Os trocadores de calor estão conectados à parte fria dos motores de direção. Desta vez, eles são feitos de titânio e cheios de água. Eles transportam o calor residual para grandes painéis radiadores compostos de carbono. São eles que dão a silhueta de guarda-sol que podemos ver na animação. A coisa toda é muito simples, barata, mas ainda não está totalmente pronto para uso no espaço. O Krusty permanecerá, portanto, uma demonstração de tecnologia para avançar para o próximo passo. A NASA contratou empresas privadas. Elas se inspirarão no trabalho realizado no âmbito do programa Kilo para projetar reatores mais potentes e capazes, por exemplo, de alimentar uma base na Lua. Este novo programa é chamado de Energia de Superfície de Fissão. Deve levar a um reator elétrico de incríveis 40 kW.
poderoso o suficiente para alimentar os suportes de vida de uma base lunar e marciana. O reator e seus sistemas, portanto, ganharão massa. A NASA deseja contê-los em um bloco de 6 toneladas para que possa caber dentro de um módulo de pouso pesado como o Blue Moon ou Starship Lunar. Ele também deve ser transportável na superfície, o que nos dá uma ideia de um futuro veículo rover lunar com capacidade para cargas pesadas. O bom nessa história é que ele não deve produzir mais do que 0,05 sieverts de radiação por ano, além da radiação natural na superfície da Lua a uma distância de 1 km, o que é totalmente relevante em termos de perigo ao corpo humano. Sua potência deve ser controlável de 0 a 100% e deve operar por 10 anos sem manutenção. A NASA também anunciou que preferiria potências superiores se um reator conseguisse produzi-las, enquanto respeitando as demais restrições das especificações. Poderíamos, portanto, ter um reator de 50 a 100 kW de eletricidade, o suficiente para multiplicar as capacidades de ação de uma base mais ambiciosa. O transporte entre o local de pouso e o local de operação provavelmente não será feito de uma só vez. Seria pesado demais para um rover, mas o Centro de Pesquisa Glenn da NASA nos dá uma pista. Eles projetaram um design que cabe em 3 pallets, um para o reator, os sistemas de conversão elétrica, os radiadores e a bateria de partida. Um para os sistemas de controle dos motores de direção, uma bobina de outro radiador e 50 metros de cabo. E um último para acomodar um conversor de tensão, outra bobina, o radiador mais recente e 1 km de cabo. O design também atende às especificações de energia de fissão de superfície. Este novo reator certamente também estará em um único bloco, com poucas peças móveis por uma questão de confiabilidade. A NASA selecionou no momento 3 consórcios que irão propor projetos para ele. O objetivo é ter um primeiro reator pronto numa plataforma de lançamento no início da década de 2030, ou seja, bem rapidamente. No entanto, a seleção dos conceitos vencedores ocorrerá bem antes disso, normalmente a partir deste ano. Devo acrescentar que a China e a Rússia estão também trabalhando em conjunto em um reator nuclear para a superfície lunar. O objetivo seria implantá-lo entre 2033 e 2035. Um último ponto a acrescentar é que os reatores nucleares também têm o potencial de impulsionar a exploração espacial literalmente. A energia nuclear pode ser usada para a propulsão avançada de veículos espaciais, reduzindo significativamente os tempos de viagem entre a Terra, a Lua, Marte e além. Isso não só encurtaria as missões, reduzindo o tempo de exposição dos astronautas a radiações nocivas no espaço, mas também abriria novas possibilidades de exploração em todo o sistema solar, o que nos leva ao final deste vídeo. Obrigado por assistir e não hesite em compartilhar suas dúvidas e comentários, e aproveitar para dar uma passada na loja do Expansão Astronauta, onde temos novos produtos, como o Starship SN15. Impresso totalmente em 3D para a coleção. Um grande abraço e até o próximo vídeo.